15 segundos. Ainda... Por favor, quem estiver ali perto, fechar a porta lá do auditório, por favor. Bom dia, meus amigos. Isso. Ótimo. Bom, vamos falar um pouco sobre um assunto muito importante de geometria, assunto central da geometria plana, que são as áreas. E vamos falar em nível de 8ª série, basicamente. Os alunos, quando chegam mesmo antes, eles já têm avaliação de superfície, né? Estão mais acostumados a medidas de comprimento, e com isso eles devem já ter aprendido o que significa medir uma certa grandeza. E a definição é a mesma de centenas de anos. Medir uma grandeza significa compará-la com outra de mesma espécie tomada como unidade. O resultado dessa comparação é um número, né? Esse número é a medida. Então, por exemplo, o aluno pode medir o comprimento de uma mesa usando como unidade o palito de fósforo. Essa medida significa determinar, saber quantas vezes o palito de fósforo cabe no comprimento da mesa. Pode ser que seja um número inteiro, ótimo. Se não for, ele vai precisar de frações de palito para completar. A metade, a quarta parte, 1/10, né? E pode ser que ele nunca fique satisfeito com essa medida exata. Realmente, tudo que nós podemos saber a respeito de uma medida são aproximações. Com área passa-se a mesma coisa. Medir, né, uma porção de um plano limitada por uma figura significa determinar quantas vezes uma unidade que vamos determinar cabe dentro dela. Então, a primeira coisa é estabelecer a unidade. Fica, então, combinado que nós vamos medir as áreas utilizando esta figura. Um quadrado cujo lado tenha uma unidade de comprimento. Se o lado deste quadrado for 1 metro, então aquela unidade chamar-se-á metro quadrado, evidentemente. E assim para cada unidade de comprimento, isso. Nós temos uma unidade de área correspondente. Bom, surge agora o problema, né, de concretamente medir uma determinada superfície. Medir, por exemplo, a área do meu quadro não seria, talvez, difícil. Eu recorto aquela unidade e vou colocando uma ao lado da outra, de tal maneira a tentar cobrir o meu quadro com ela. E a medida da área significa quantas vezes aquela unidade cobriu totalmente o meu retângulo. De fato, se o meu retângulo tem medidas inteiras, por exemplo, um retângulo de 5 por 3,
claramente pode ser dividido em 3 vezes 5, 15 quadradinhos unitários. Então, pela nossa definição, a sua área é o produto das suas dimensões. Então, se as medidas de um retângulo são números inteiros, não há como duvidar, não há problema nenhum em admitir que a sua área é o produto das dimensões. Nesse ponto, isso é claríssimo, os livros didáticos dão um pulo gigantesco e simplesmente decretam que, quaisquer que sejam as medidas do retângulo, a sua área também é o produto das dimensões. Realmente é um chute um pouco violento demais. Está certo que na 8ª série, talvez a gente não possa chegar até o âmago da questão, mas pelo menos podemos avançar um pouco mais e mostrar para o aluno que mesmo que as medidas não sejam inteiras, a área continua a ser o produto delas. Um exemplo possível, trabalhando com números mesmo, num caso concreto. Então, digamos que eu tenho um retângulo cuja base tenha essa medida e cuja altura seja essa aqui. Por que que para calcular a área desse retângulo eu também multiplico esses dois números? Então, essa é uma pergunta interessante. E não pode ficar sem resposta para o aluno, né? A gente não pode dizer, não, isso aí é uma regra. Aliás, tem gente que fala, meu filho, isso aí é uma regra, não discuta. Não pode, né? Isso é um chute violento demais. E a explicação é muito simples. Se as minhas medidas são racionais, e até esse ponto é o que interessa para o aluno da 8ª série, essas medidas podem ser escritas como frações. Então, 4,8. 4,8 o que é? 48 por 10, 24 quintos, é isso? É. E essa dízima aí, 10 terços. Ainda mais, eu posso escrever essas frações com o mesmo denominador. Portanto, a primeira, multiplicando numerador e denominador por 3, dá 72 sobre 15, e a segunda, 50 sobre 15. Agora eu faço o seguinte, eu pego a minha unidade, vou desenhar a unidade aqui um pouco ampliada. Então, isso daqui é a minha unidade de área. E divido o lado, olhando para esse número aqui, divido em 15 pedacinhos, tanto a base quanto a altura. Então, eu vou partir a minha unidade em quadradinhos menores. Então, aqui, ó. Cada pedacinho mede 1 sobre 15. Portanto, a minha pergunta é, quantos quadradinhos cabem dentro da unidade? 15 vezes 15, 225. Então, a área de um quadradinho é igual a 1 sobre 225. Bem, agora eu pego esse quadradinho, esse ladrilhinho, e vou colocar no meu retângulo. Está aqui o meu quadradinho.
É aquele ali. Observe que essa medida da base do retângulo é 72 sobre 15. Portanto, se o lado do meu quadradinho mede 1 sobre 15, quantos quadradinhos preenchem aqui a base do meu retângulo? 72. A altura do retângulo é 50 sobre 15. Então, se eu estou usando quadradinhos cujo lado é 1 sobre 15, quantos quadradinhos preenchem a altura? 50. Portanto, a área desse retângulo será o número de quadradinhos multiplicado pela área de cada quadradinho. Número de quadradinhos, 72 vezes 50. Multiplicado ainda pela área de cada quadradinho, que é 1 sobre 225. Vamos separar aquele 225 em 15 vezes 15, para fazer 72 sobre 15 vezes 50 sobre 15, que nada mais é do que 4,8 e 10 terços. Bom. É muito fácil fazer essa pequena demonstração com letras, né, de uma forma assim, geral. Então, supor que as medidas de um retângulo, quando números racionais, possam ser escritas, né, como fração de mesmo denominador. Supor não, temos esse fato mesmo. Então, de fato, né, para calcular a área de um retângulo, eu multiplico as duas dimensões. Esse fato é verdadeiro, mesmo que as dimensões não sejam comensuráveis. Mas isso é um passo um pouco difícil para o aluno da oitava série entender. Então, como eu estou falando aqui em nível de oitava série, vamos até aqui e, para uma leitura adicional, vocês não deixem de dar uma folhada no livro do professor Elon, que se chama Medida e Forma em Geometria. Medida e Forma em Geometria, onde lá, então, ele vai demonstrar esse fato usando o teorema fundamental da proporcionalidade, que falamos ontem. Depois vem a definição geral de área, o que é a área de uma figura qualquer, ampliando então esse conceito. Não deixem de ler. Bom, então, no nível da oitava série, eu acho que eu consigo então convencer os meus alunos que eu posso então honestamente decretar a área do retângulo igual ao produto das dimensões. Então, um retângulo de medidas A e B tem uma área é uma tradição milenar. Mas é assim que eles estão acostumados. Não tem nada contra, não. De medidas A e B. De dimensões A e B. Então, ok. Bem, para os alunos é importantíssimo chegar à área do triângulo, porque a partir daí ele pode calcular a área de qualquer polígono e já estará muito próximo da área de uma figura qualquer. Do retângulo passamos ao paralelogramo. Vamos desenhar um paralelogramo.
Sabe mostrar como é que é a área do paralelogramo? Isso todo livro tem, mas tem assim, quer ver? O cara faz o paralelogramo, diz assim, você corta esse pedacinho daqui, não é assim? É. Aí você pega isso aqui e transfere para lá, daí vira um retângulo de mesma base, mesma altura, está resolvida a situação. Mas nem sempre o paralelogramo permite esse corte, hein? Vou fazer o meu mais fininho ainda. Pronto. O meu paralelogramo tem base A. Não, agora a altura é H. H. Para ficar bem claro que é a distância na perpendicular. Tá? Não é o lado, não. Então, esse paralelogramo não dá para cortar desse jeito. A não ser que você virasse assim e colocasse a base aqui. Mas não quero não, eu quero a base aqui e a altura aqui. E aí, como é que faz? Não é difícil não, a gente faz o seguinte, vamos inventar um retângulo, vamos encaixotar essa figura aqui, dentro de um retângulo. Então a área do paralelogramo isso vai ser a área do retângulo subtraída desses dois triângulos retângulos. Vamos colocar, digamos, um X aqui. Então a área do paralelogramo ficaria assim. A área do retângulo, que é A mais X vezes H, subtraída desses dois triângulos, mas esses dois triângulos retângulos juntos, o que eles fazem? Eles fazem um retângulo, né, de base X e altura H. Pronto, não é? Esse termo cancela. E a área do retângulo é o produto da base pela altura. Então fica bem simples. E funciona em todos os casos, né? Como eu disse, no caso anterior, aquela história de cortar, nem sempre é possível. E isso dá sempre. E finalmente o triângulo. Aí sim, imagine um triângulo de base A e altura H. Traçando paralelas, né? Complete o paralelogramo. Dois triângulos congruentes. Então, a área do triângulo nada mais é do que a metade da área do paralelogramo. Então, rapidamente, nós chegamos ao que interessa. Nesse ponto, nós estamos usando intuitivamente algumas regras que não foram ditas explicitamente. Mas é bom que em algum momento a gente pare e diga claramente quais são os axiomas, digamos assim, que estamos usando. Primeiro é que a cada figura nós, então, estamos associando um número real positivo que será chamado sua área. Segundo ponto,
Segundo axioma é que a área do quadrado unitário seja igual a 1. Terceiro ponto que estamos usando intuitivamente foi isso aqui que vocês fizeram. Quer dizer, se uma figura está dividida em outras, de tal maneira que a interseção delas seja no máximo ponto das suas fronteiras, então a área é a soma das áreas das partes. Então, isso são regras que precisam ser ditas. Nós usamos intuitivamente, mas em algum momento a gente tem que dizer, olha, nós estamos usando essas regras aqui. Bem, sobre o triângulo, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas de suas propriedades. Essas propriedades são tão simples, mas são tão eficientes, como vocês vão ver. Vocês vão dizer, puxa, mas isso é claro, não precisava nem dizer. Mas frequentemente nós nos esquecemos delas quando estamos tentando fazer um exercício. A primeira delas é a seguinte: num triângulo ABC, se a base permanece fixa e o terceiro vértice, que é aquele lá de cima, percorre uma paralela à base, então a sua área não se altera. Então, deixando BC fixa, e deslocando A numa paralela ABC, a área não se modifica. Evidente, não é? Desses dois triângulos ABC e a linha BC, a base é a mesma e a altura também é a mesma, então a sua área não se modifica. Nós vamos usar hoje em quase. Vamos fazer melhor. Você tem toda a razão. Vamos puxar esse daqui mais para lá, para ficar mais evidente. É isso que eu queria. Eu posso puxar aquele ponto, a linha, lá para longe, que a área fica a mesma. O triângulo fica fininho, mas a área é a mesma. Então vamos usar esse símbolo daqui para hoje, para escrever área do triângulo ABC. Tá? Então, a área do triângulo ABC é igual à área do triângulo A'BC. Completamente evidente, certo? A segunda propriedade diz o seguinte, estou falando de triângulo, né? Que uma mediana, sabe mediana? A mediana divide o triângulo em dois outros de mesma área. Mediana. Uma mediana
veja uma mediana. Os dois triângulos têm formas bem diferentes, mas eles têm mesma área. Por que tem mesma área? Porque tem mesma base e também tem a mesma altura. A altura comum é a distância de A à reta BC. Coisa simples, né? Vamos fazer dois exemplos, dois exercícios. Faça o seguinte, pegue um triângulo, vamos chutar um valor para a área dele. Digamos, 30. 30 unidades de área. 30 centímetros quadrados. Divida o lado AC em 3 partes iguais. Divida o lado BC em 4 partes iguais. Pergunto que área tem esse triângulozinho aqui. Entendeu bem? Triângulo absolutamente qualquer. Não há dados sobre eles, ângulos, medidas de lado. Eu só informo que a área do triângulo ABC é um valor conhecido. Dividi um lado em 3 partes iguais, o outro em 4 partes iguais. Eu podia dividir em tantas partes quanto eu quisesse. Eu inventei um pedaço, né? Determinei um triângulo que é um pedaço do grande. Quero saber essa área, que fração é do todo. Esse tipo de exercício nós não vemos nos livros didáticos atuais, que estão muito ligados à aplicação de fórmulas. Os livros e os alunos ficam também sempre querendo, se é uma área que eu tenho que calcular, qual é a fórmula que calcula essa área. Aqui não tem fórmula nenhuma. Vamos dar uma olhadinha aqui mais de perto. O meu lado AC está dividido em 3 partes iguais. Observe que em relação a este triângulo que eu estou mostrando, essa reta é uma mediana. Logicamente, essas áreas são iguais. E nesse daqui, a mesma coisa, essa outra reta é uma mediana. Conclusão, as 3 áreas são iguais, é claro. Quer dizer, então eu já entendi uma extensão dessa propriedade. Se eu dividir um lado de um triângulo em partes iguais e traçais sevianas, é um nome antiquíssimo, né? Correspondentes, a área do triângulo fica dividida em partes iguais também. Se a área total é 30, então cada triângulo desse tem área 10.
Vamos agora olhar para essa parte. Separadamente. Esse triângulo laranja tem área 20. E o lado BC está dividido em 4 partes iguais. Vou botar as letras. Que é BC. Ó. B, C. Vamos olhar para essa situação então. Se este lado está dividido em 4 partes iguais, o triângulo também está dividido em outros de mesma área. Só que essa área do triângulo laranja é 20. Portanto, cada triângulozinho tem área o quê? 5. O triângulo que eu queria era exatamente esse aqui, ó. Pronto. Aquele triângulo tem 5 unidades de área. Não há fórmula nenhuma. O que eu fiz aqui? Eu usei uma propriedade. Foi essa daqui, simplesmente. Então, exemplos como esse podem ser criados, né, para que o aluno, então, exerça sua pequena criatividade para usar propriedades na solução de um problema de área. Uma pergunta? Vamos fazer então um outro exemplo, que é o seguinte. Pegue um triângulo. Concretamente, vamos pensar que esse triângulo está recortado em cartolina, certo? Pega um triângulo qualquer, recorta ele em cartolina. Pegue um ponto do lado AC, mais próximo de A do que de C. Eu quero que você, com uma tesoura, me corte esse triângulo para um corte reto em 2 partes de mesma área. De tal maneira que você tem o seu triângulo, você tem o ponto P, você tem uma tesoura e vai planejar um corte muito bem dado, de tal maneira que os 2 pedaços, se você botar numa balança de pratos, eles equilibram. Tem a mesma massa, portanto, mesma área. Como deve ser feito esse corte? Se quiser mudar o enunciado, você diz assim, olha, eu fiz um bolo, Joãozinho, eu fiz um bolo, eu botei aqui um bolo triangular, botei uma cereja. Então, a partir da cereja, pegue a faca e faça um corte. Escolha para você a menor das partes. Isso quer dizer que se ele for inteligente, se ele tem que ficar com a menor das partes, ele vai ter que fazer um corte em 2 partes de mesma área. Paralelo. Alguém pensou em paralelo. Não pode ser. Imagine que o ponto esteja pertinho de A. Será que um corte paralelo vai fazer 2 partes? Não, não vai. Como cortar isso? Outro exercício extremamente interessante, totalmente ausente dos livros didáticos. O aluno que é bitolado em fórmulas fica perdido, né? Qual é a fórmula que faz isso? Vamos esclarecer. Hoje de tarde você
vai ter alguma coisa semelhante a isso também. Veja só a criatividade, como funciona. Imagine a reta ABC e trace, ligue BP. Agora, pelo ponto A, trace uma paralela. A paralela encontrou a reta BC no ponto D. Tá? Então, recapitulando, ligue BP. Trace pelo ponto A uma paralela, encontre o ponto D e ligue D com P. Procurem agora enxergar dois triângulos com toda a calma. Triângulo ABP e triângulo DBP. Identifique na figura esses dois triângulos. ABP e o outro que é esse aqui, ó, DBP. O que acontece com esses dois triângulos, hein? Pense neles com base aqui. Você está vendo aqui a propriedade 1 aqui ao vivo, né? O segmento BP está no lugar e o vértice A andou numa paralela à base, logo eles têm a mesma área. Bom, se eles têm mesma área, então a área do triângulo ABC é igual à área de um outro triângulo. Qual é o outro triângulo que tem a mesma área de ABC, o triângulo dado? PDC. Então, esse triângulo, que cor é isso aí? Rosa, digamos, tem a mesma área de ABC. E agora, a partir do ponto P, você sabe dividir esse triângulo em duas partes de mesma área? Sabe. Propriedade 2. Então, pegue o ponto médio de DC, tá? Ponto M, ponto médio de BC, e trace a mediana. Está resolvido o problema. Do lado direito da mediana, nós temos metade da área do triângulo PDC, consequentemente aqui tem metade da área do triângulo ABC também. Portanto, nesse outro quadrilátero, né, que no fundo tem a mesma área que o triângulo PMD, está a outra metade da área de ABC. Perfeito? Entenderam? A ABC tem a mesma área de PDC. Isso falta na 8ª série. Claro, eu não estou aqui repetindo as coisas que os livros já têm. Mas são coisas muito interessantes, criativas, úteis e que estão faltando no nosso ensino. Bem.
Seviana é um termo antiquíssimo. Antigamente, se estudava geometria em livros franceses. E lá vinha esse termo que a gente aprendeu a usar. Depois, o ensino passou a imitar livros americanos. E esse termo é pouco usado. Mas para o pessoal assim, mais antigo, que leu, estudou em livros antigos... Fernandinha, o que você está rindo para mim? Hein? Um parênteses, Fernandinha foi minha aluna. E depois trabalhamos juntos muito tempo no Colégio São Bento. Então, seviana é isso aqui, ó. Qualquer reta que corta o triângulo a partir de um vértice. Às vezes a palavra indica uma reta inteira, às vezes indica só o segmento. Então, por exemplo, mediana é uma seviana, altura é outra seviana. Inclusive, a altura também é usada em 2 ou 3 significados. Às vezes significa a reta inteira que contém um vértice e é perpendicular ao lado oposto, ou apenas o comprimento do segmento compreendido entre o vértice e a reta que contém o lado oposto. Tá um termo super antigo. Aí vamos pesquisar o francês. Seva. Sim, faz sentido. Matemático, seva. Seva, sim, Seva descobriu abrindo um parênteses, um teorema bonito demais. Ele estava preocupado em saber quando 3 sevianas quando 3 sevianas se cortam num ponto só. E ele descobriu o seguinte: isso ocorre se e somente se Seva descobriu que as sevianas se cortam num único ponto, se e somente se o produto dos 3 segmentos que eu pintei de verde é igual ao produto dos 3 segmentos pintados de azul. Claro, por isso que eu vou botar umas letras aqui para ajudar. Esse é o teorema de Seva, das sevianas. Tem nada a ver aqui com nossa aula, mas já que perguntaram, vamos esclarecer. Bom, mas, calma lá, temos que falar em 2 propriedades ainda, igualmente simples e poderosas. A propriedade 3, ela amplia a propriedade 2. Imagine um triângulo e uma seviana, veja. Ela dividiu o triângulo em 2 outros. Tem erro aí?
de áreas S e S'. Então, a propriedade 3 diz que a razão entre as áreas é a mesma razão entre as suas bases. É uma ampliação da propriedade 2, também completamente evidente, porque esses dois triângulos têm mesma altura. Portanto, a razão entre áreas é a mesma razão entre as suas bases. E propriedade 4 vai falar sobre triângulos semelhantes. Propriedade 4. Vai falar sobre triângulos semelhantes. Então, imaginemos dois triângulos semelhantes. O que é isso? Né? Triângulos que tenham os mesmos ângulos internos. Portanto, os seus elementos são proporcionais, né? Homólogos. Suponha que as bases sejam A e A'. Imagine que as alturas sejam H e H', e que as áreas sejam S e S'. Se são semelhantes, então a razão entre as bases, A sobre A', é a mesma razão entre as alturas. E esse número é chamado, né, de razão de semelhança. Razão de semelhança dos dois triângulos. O que ocorre, então, se eu calcular a razão entre as áreas? Essa razão vai dar A vezes H sobre 2 dividido por A' vezes H' sobre 2. Ou seja, A sobre A' multiplicado por H sobre H'. Cada uma dessas razões é a razão de semelhança. O que dá o quadrado da razão de semelhança. É um resultado fundamental, importantíssimo, que deve se dizer em palavras sempre que possível. E a razão entre as áreas de triângulos semelhantes é o quadrado da razão de semelhança. E vejam ainda, se este resultado vale para triângulos, logo vale para polígonos. Se vale para polígonos, porque os polígonos podem ser divididos em triângulos, acaba valendo por uma figura qualquer. Eu ainda não falei, quer dizer, nem vou falar hoje, sobre a definição geral de área de uma figura, mas eu poderia, né, para dar uma ideia, dizer que a área de uma figura qualquer é um número cujas aproximações são as áreas dos polígonos, cujos vértices estão sobre a sua fronteira. Então, tem uma figura qualquer
escolho pontos sobre a sua fronteira. Quanto mais pontos, melhor. Então eu digo que a área da figura é um número real. Tudo que nós podemos conhecer são aproximações. E essas aproximações são as áreas dos polígonos cujos vértices estão sobre a fronteira dessa figura. Portanto, esse resultado que vale para polígonos, vale também para uma figura qualquer. Então, se eu tenho duas figuras semelhantes, quaisquer, a razão entre áreas é o quadrado da razão de semelhança. Então, viram? 4 propriedades simplíssimas, mas muito eficientes. Vamos fazer um exercício. O exercício é o seguinte. Como eu conto no texto, depois vocês vão ler, eu, quando era garoto, fui muito influenciado pelo meu avô. Meu avô era médico, meu avô por parte de mãe, era médico, mas tinha uma cultura grande, sabia bastante matemática, tocava violino, me ensinou a jogar xadrez, aliás, me ensinou a jogar tudo, também era um bom jogador. E a gente conversava muito. Quando eu era pequeno, ele me contou a história que havia no centro da cidade do Rio de Janeiro, que no início do século passado estavam fazendo urbanização, abrindo novas avenidas, e havia um cara muito rico que tinha um terreno que foi cortado. Ele acabou ficando com um terreno triangular. Ainda existe hoje no centro da cidade do Rio de Janeiro quarteirões que são triangulares, né? As ruas foram abertas e tal. Aí o cara tinha um terreno, assim, com a forma de um triângulo retângulo. O terreno era grande. Um dos lados media 156 metros. Ocorre que o dono desse terreno morreu. E aí, no testamento, ele deixava esse terreno para os 2 filhos que ele tinha. Mas pedia que o terreno, então, fosse dividido em 2 partes de mesmo valor, através de um muro que fosse paralelo à rua fulano de tal. Então nós tínhamos que cortar, fazendo um muro paralelo àquela rua, dividindo em 2 partes de mesmo valor. Aqui tinha a forma de um trapézio, seria do filho mais velho, e a triangular do filho mais novo. E conta o meu avô que, na época, os advogados fizeram uma confusão para colocar esse muro na posição certa. Que leitores escreviam para o jornal, dando opiniões, às vezes absurdas. E ele, então, me instigou a saber como eu faria, como eu resolvia esse problema. Em que posição deve ficar esse muro? Em particular, descobrir uma medida como essa. E eu me lembro da minha primeira tentativa. Minha primeira tentativa foi, sim, é claro, então, que se os terrenos devem ter mesmo valor, eles têm que ter mesma área. Então é dividir agora um triângulo, não mais desse jeito, mas através de uma paralela em 2 partes de mesma área. Eu já conhecia as fórmulas. E eu tentei, então, colocar mais letras aí, né? B, C, Y, por aí.
e escrever, de fato, que a área desse triângulo seja igual à área desse trapézio. E eu me enrolei. Como é que vocês fariam isso? Todo aluno, inicialmente, vai seguir o caminho que eu falei, né? Vai procurar uma fórmula, ou fórmulas, a área do triângulo é isso, a área do trapézio é aquilo, então essas duas áreas precisam ser iguais, então eu vou fazer isso. E aí? O truque, quer dizer, não é o truque, a forma de abordar esse problema mais eficiente não é pensar que a área do triângulo seja igual à área do trapézio, mas sim imaginar que nós temos aqui dois triângulos semelhantes, tendo a área de um o dobro da área do outro. Assim que eu devo abordar o problema. Meu caro amigo Krylov, como vai? Queria apresentar a vocês, para os que não conhecem, um dos meus melhores alunos de geometria que frequenta há muito tempo esse curso. Grande alegria, Krylov. Bom, retomando então, esqueça o trapézio. O trapézio só vai nos enrolar. Então pense em dois triângulos semelhantes. A base do menor é x, a base do maior é 156. E a área de um é o dobro da área do outro. A razão de semelhança é a razão entre as suas bases. E pela propriedade 4, a razão entre as áreas é o dobro, não, é o quadrado. É o quadrado da razão de semelhança. Isso resolve o problema. Rapidamente. Então, nós do lado esquerdo temos um meio, não? Extraindo a raiz quadrada dos dois termos, 1 sobre raiz de 2 igual a x sobre 156. Então, x vai dar 156 sobre raiz de 2. Então, 78 raiz de 2. O que dá aproximadamente, que é o que interessa, o que dá aproximadamente 110 metros. Pronto. Está resolvido. 110 metros a partir do canto esquerdo, pode fazer o muro, que as duas áreas são exatamente iguais. Ou praticamente iguais. Então, nos nossos exercícios, é claro que vocês vão ter que usar as fórmulas que conhecem, mas muito terão que se virar com as propriedades que nós abordamos hoje. Vamos ainda nesses minutinhos finais fazer mais um. O exercício 4 é o seguinte. Vamos ver como é que vocês justificariam o seguinte fato. Pegue um triângulo.
ABC. Imagine que a área de ABC seja 1, por exemplo, ou qualquer valor conhecido. Trace agora as medianas. Primeira mediana, segunda mediana, terceira mediana. Então, repetindo, o triângulo ABC de área 1 e as suas medianas AM, BN, CP. Eu queria que você justificasse por que os 6 triângulos pequenininhos que existem aqui dentro, todos têm mesma área. São todos diferentes na sua forma, porém têm mesma área. Por quê? Aliás, um termo consagrado também, quando triângulos têm mesma área, ou figuras têm mesma área, chamá-las de equivalentes. Tá? No tempo de Euclides, ele chamava de igual. Então, lendo os elementos, quando ele fala de figuras iguais, às vezes ele está falando de figuras congruentes, às vezes ele está falando em figuras de mesma área. Isso lá no tempo do Euclides, 300 anos antes de Cristo. Depois a gente criou esse termo, né, para diferenciar figuras equivalentes, são figuras de mesma área. Por que os 6 triângulos que ali aparecem são equivalentes? Nesse ponto eu estou escondendo alguma coisa que nós temos que usar, mas que vocês vão lembrar. O que, Fernanda? Base média? Até poderia, mas não... Isso. As medianas se cortam nesse ponto, baricentro. E esse baricentro, ele não fica em qualquer lugar, né? Se você olhar para uma mediana, por exemplo, AM, em que posição fica o baricentro relativamente a AM? AG é o dobro de GM. Perfeito. AG é o dobro de GM. Então vamos olhar para o seguinte, olha aqui, ó. Vai entrar a propriedade 3, claro, não tinha sido usada, é ela mesmo. Hein? Ah, não, isso daí eu já estou supondo conhecido, mas se pode fazer também. Chegar por um outro caminho e daí concluir os 2 terços também. É um exercício interessante. O que eu quero então é o seguinte. Vamos olhar para o triângulo ABM. Ora, se AM é uma mediana, a área de ABM é a metade. A área de ABM é meio. Agora, temos aqui G, cuja distância AM é a metade da distância ao ponto A. Vamos chamar S. Não, nada disso. Calcular então a área do triângulo BGM. Da seguinte forma. Propriedade 3. A área de BGM, que é a área de um desses triângulozinhos, né? Dividida pela área de ABM
Quanto dá essa razão? Área de BGM dividida pela área de ABM. Essa propriedade aqui. Repare que os triângulos não precisam estar disjuntos. Aqui está um dentro do outro. Não é? Então, a razão entre as áreas é a mesma razão entre as suas bases, considerando base aqui no lado direito. Então, é GM sobre AM. Quanto é a razão GM sobre AM? GM sobre AM. 1/3. Só que a área de ABM é meio. Portanto, a área de BGM é igual a 1/2 vezes 1/3, que é 1/6. E isso resolve o problema. Qualquer um daqueles triângulozinhos tem área 1/6 do total. Portanto, todos eles são equivalentes. Tem entendido? Muito bem, ficamos por aqui. Logo mais vocês vão ter os exercícios da apostila que vão trabalhar hoje à tarde. Bom? Grande abraço e logo mais, 11:15, aula do Paulo César. Obrigado.